Bom dia pessoal, bem-vindos à aula do dia 5 do Surf.ce, treinamento básico. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nos menus aqui da aba equipamentos. Aqui a gente tem bastante configuraçãozinha e a gente vai se aprofundar um pouco mais na opção 5 aqui, configurações. Nós já vimos então a configuração da base, do móvel. Aqui tem bastante coisa para a gente ver, tem uma lista de opções para a gente ativar aqui no Surf.ce. Eu vou passando por cada uma delas, vou detalhando para que serve e você que vai decidir o que é melhor para você estar utilizando em campo. Nós temos essa primeira opção, armazenar apenas posição fixa do GPS. Está bem claro o que significa isso aqui. Uma vez clicado, uma vez selecionada essa opção, ele só vai armazenar a posição fixa do GPS, ou seja, quando ele tiver float, ele vai te dar uma mensagem falando que está uma posição float e tal, e não vai permitir que você armazene, ou seja, elimina erro aí, né? Segunda opção, pedir orientação para a estação. Não veio ao nosso caso porque fala da estação total e a gente está focando no GPS aqui. Nós temos também essa terceira opção, pedir alturas e descrições. Essa daqui é interessante pelo seguinte fato: no momento que a gente está fazendo a coleta do nosso ponto, na armazenagem do nosso ponto, quando a gente clica para armazenar esse ponto, com aquela opção habilitada, a partir do momento que você clica aqui, ele abre essa caixa que permite que a gente faça a alteração da altura, do ponto e da descrição, dando acesso também àquela opção de trabalho que a gente viu no trabalho, que é usar tabela de códigos e descrições, que é exatamente essa aqui. E se ela estiver desabilitada, ele coleta o ponto dessa forma, sem abrir aquela caixa. A próxima então é pedir para notas de ponto, ou seja, quando isso daqui está habilitado, no momento que você clica para fazer a coleta do ponto, além da descrição que ele abre, ele vai permitir que você faça uma descrição mais alongada aí do seu ponto. Essa nota então vai aparecer para você descrever logo após de você coletar o ponto. Coletou o ponto, ele abre esse campo aqui para você poder estar escrevendo o que você quiser, uma descrição mais completa aí, digamos assim. E essa nota ela aparece no momento que você clica no ponto. Se você vir aqui no botão editar notas, ele vai estar aqui escrito, ou no arquivo bruto da sua obra também, que é aqui em dados brutos, obra, editar, exportar arquivo, está aqui a nota descrita que eu escrevi lá como exemplo apenas. Modo 3D, ele permite alterar entre 2D e 3D, sendo que quando está no modo 2D, na hora do momento do levantamento, uma linha 2D, por exemplo, as cotas ficam zeradas. E no 3D, ele permite que insere a altitude de cada ponto na linha também. Usar keyboard virtual é quando você tem uma coletora e ela não tem o teclado. Ele usa um teclado virtual. Dessa forma, quando você clica num campo que tem que digitar, ele abre esse teclado alfanumérico. Se tiver desabilitado isso aqui, ele não abre nada. Correto? Então tem que deixar habilitado aqui para quando a coletora não tem teclado. Esse usar virtual joystick eu não entendi para que serve. Fiz vários testes, mas não consegui compreender. Se alguém que souber aí quiser compartilhar, eu repasso para o pessoal. Tá? Usar teclas gráficas no modo levantamento. São essas teclas gráficas aqui que ele fala. Se tiver desabilitado, ele fica dessa forma. Fica do modelo do Surf.ce 2.0, sendo que aqueles lá, os gráficos são mais moderninhos um pouco. O próximo aqui então é usar alarmes sonoros. Quando ele fixa, ele faz um barulhinho legal, e quando ele fica float, ele faz um barulho esquisito, né, para a gente poder compreender que ficou float. Se estiver enchendo o seu saco, você pode desabilitar aqui, confirmar no verde que ele para de fazer aqueles barulhos. Inclusive quando você está coletando ponto, uma linha, ele continua fazendo um barulho, um alarme ali de que está fazendo uma coleta de linha. Usar formato alfanumérico no novo trabalho. Quando isso aqui está habilitado, na hora que você está fazendo o levantamento, ele permite que você insere letras e números no seu ponto. E quando ele está desabilitado, ele permite que você insira apenas números. Tá? Isso apenas num novo trabalho. Mostrar detalhes de linhas e símbolos de ponto. Quando habilitado essa opção, o Surf.ce mostra os símbolos utilizados na hora que a gente cria os códigos. Esse código a gente vai aprender a desenvolver na semana 6. O Surf.ce libera alguns ícones ou algumas figuras para a gente estar inserindo
nos nossos pontos e linhas. A linha ele permite que a gente insira espessura, cores diferentes e tal. E quando está habilitada aquela opção, ele mostra essa simbologia. Mesma coisa na hora de você exportar para um DWG ou um DXF, ele vai estar identificando também essa simbologia, e se tiver desabilitado, ele vai simplesmente ignorar a simbologia ou a espessura da linha, essas coisas. Próxima opção, usar detalhes de linha. Essa opção, quando está habilitado, ele permite que você visualize algumas informações da linha. Bom, está habilitado, tem uma linha aqui que eu acabei de criar. Se eu clicar nela, ele abre algumas opções de alteração do código, a alteração do status dela, ou seja, está ativo. Significa que se ele está ativo, o próximo ponto que eu pegar com esse mesmo código, na sequência, ele vai emendar essa linha. Agora, se eu finalizar, se eu clicar aqui em alterar, ele finaliza essa linha, chamando o status dela de terminado. A gente pode alterar a camada dela também, ver algumas informações, pode criar uma linha nova, apagar, enfim. Todos esses detalhes da linha é visto com aquela opção habilitada. Se ela estiver desabilitada, quando você clica na linha não acontece nada. Por enquanto eu estou mostrando para vocês apenas o que significa aquelas configurações, aquelas opções. Futuramente eu vou mostrar para vocês todas as propriedades da linha, todas as propriedades aí da criação de um código, como que a gente desenvolve isso, como que a gente desenvolve a linha. A linha tem várias funções, a gente pode estar estendendo essa mesma linha, pode estar quebrando ela e começando novamente. Então tem várias funções que a gente vai ver futuramente na continuidade aí do curso, tá? Agora a gente está falando mais de configuração. Futuramente, então, a gente vai abranger mais essa parte aqui, quando a gente entra na parte de mapas, e criação de códigos e linhas, vocês vão conseguir compreender aí todas as funcionalidades deles. Essa parte de configuração, acredito que a gente já viu os itens mais importantes. Vocês podem fuçar aí, dar uma mexida, continuar no desenvolvimento para ver o que você acha mais interessante você utilizar no seu dia a dia. Nós temos também aqui a parte de baixo, ó, número de leituras para média. Aqui é total station, então a estação total não vai nos interessar, vai interessar para a gente apenas GPS. Se a gente colocar aqui 10, ele vai fazer 10 leituras para tirar uma média dessas 10 leituras e assim armazenar o ponto. Tá? Aqui, essa parte também é estação total, aqui é a parte RTK e GPS. Ele tem duas opções, apenas armazenar e ler e armazenar. Ele faz a leitura do ponto e armazena. Esse é o padrão que a gente utiliza aí normalmente. Então eu coloquei 10 aqui, vou fazer uma leitura aqui para você ver como é que funciona aí a leitura da média, tirando a média. Você percebe que ele está efetuando a leitura, tirando a média desses pontos e vai afinando a precisão dele. No final ele vai emitir um relatório para você poder dar uma analisada aí, ver a média dos pontos, o mínimo, a coordenada mínima e a coordenada máxima, e você pode estar analisando aí. Acaba perdendo um pouco de tempo, mas se você quiser um levantamento com maior precisão, é interessante habilitar aí essa leitura de média. E por último, não menos importante, aqui nessa parte de configuração, a gente tem essa outra aba que chama Ver, que é a visualização, ou seja, a configuração quando a gente está fazendo uma alocação. É o método de direção que o Service permite para você poder ir de encontro ao ponto. Aqui tem uma lista de itens aí que a gente pode estar alterando, tem essas opções aqui, só que a gente vai ver mais a fundo ele quando a gente estiver entrando na parte de locação. Voltando aqui para a aba geral, então, toda alteração que você fizer, não esqueça, tá, de confirmar, convert, dar um check aí, porque senão ele não vai gravar a sua alteração. Eu vou confirmar aqui, convert, vou voltar aqui, né, para uma única leitura, vou confirmar convert, e voltando então para a aba equipamentos, nós temos todos esses menus. Vamos olhar aqui essa opção 8, tolerâncias. Aqui você pode estar configurando a tolerância que você quer definir para o seu levantamento. Ou seja, aqui no meu está 30 milímetros. Se ele passar disso, se ele chegar a 31, que é 3 centímetros,1, né? Na horizontal, aqui é horizontal, vertical, PDOP, tolerância do PDOP também, se você quiser estar alterando, e a tolerância aí de locação, no mínimo 10 centímetros, relacionado ao que você quer locar. Então você pode estar alterando isso aqui. Qualquer alteração que você fizer, se exceder dessa numeração que você selecionar, ele vai te avisar, ele vai te dar uma mensagem no momento que exceder. Vou confirmar aqui novamente. Nós temos aqui também um monitor de satélite, que eu mostrei um pouquinho dele
no vídeo anterior, aqui a gente pode verificar o status na aba qualidade, no monitor de satélite aqui, a gente pode verificar o status. Depois que você configurar a base e o rover, então você pode vir aqui e ver se ele está fixando o ponto e tal. Se ele estiver autônomo, é porque ele está sem comunicação com nenhum rádio, ou seja, ele não está recebendo nenhuma informação. Se ele estiver float, ele está recebendo, porém tem alguma coisa interferindo, ou pode ser quantidade de satélite, ou PDOP ruim, ou alguma interferência. E se estiver fixo, bora lá para o levantamento, tá tudo certo. Você tem a análise aqui da quantidade de satélite, a data e a hora, sua coordenada real, com essas precisões aqui, ó, da horizontal 14 mm, 15 mm, vertical 27 mm, PDOP, HDOP, todas essas informações. Posição é a sua coordenada, tá? Tanto latitude, longitude quanto o TM, sua projeção, né, sistema de coordenada. Como é muito grande, não dá para ver o fuso aqui, mas enfim, que você vê a quantidade de satélite, você está verificando aqui, GLONASS, GPS, essas coisas, você vai aparecer no seu GPS em campo, vai aparecer mais informações. Informação aí de cada satélite, não é muito interessante isso aqui pra gente. E a referência é o que? É a sua base. Aqui no meu não vai aparecer porque eu estou utilizando o Surf-C demo, mas é a coordenada da base, a distância que você está exata da sua base, o tipo da antena e tal, enfim, todas essas informações a gente pode estar verificando aqui no monitor de satélite. Então é legal, depois que você configurou a base e o rover, você entra aqui no monitor de satélite e verifica essas informações aqui para a gente verificar se está fixo ou não. Se não estiver fixo, se estiver flutuando ou se estiver autônomo, é algum problema na configuração ou problema de comunicação dos equipamentos. Nós temos aqui outras opções também. Localização é para a gente estar configurando aí quando a gente quiser alterar nosso sistema de coordenada para algum sistema topográfico local, quando trabalhado com coordenadas arbitrárias, correto? Temos também alguns equipamentos adicionais, a gente pode estar alterando, inserindo equipamento laser, por exemplo, uma trena laser, para coletar um ponto com RTK através dessa trena laser num ponto inacessível, por exemplo. São itens aqui que são mais avançados e eu dou no curso avançado Domínio Surf-C. Nesse curso básico não entra essas opções aqui, e assim como algumas outras, mas o básico aqui já dá para a gente compreender bastante coisa, já dá para ter bastante qualidade aí no momento do levantamento. About Surf-C é apenas a versão, algumas coisas sobre versão e tal, são as informações aí do seu Surf-C. A gente finalizou por aqui, então no próximo dia a gente vai vir falando a respeito de possíveis problemas para fixar o ponto, ou seja, quando ele não está fixo, quando ele está autônomo, o que a gente pode estar verificando aqui nas configurações para poder identificar o problema e tentar resolver, tá legal? Então, um abraço e até o próximo vídeo.